Nosso tema de hoje, então, dentro do programa Investigações sobre o Viver, é a preparação de Blavatsky como agente dos Mahatmas. Esse tema nos leva a lançar os olhos ao passado. Isso é necessário para compreendermos o presente, para compreendermos as motivações, compreendermos as intenções e, dessa forma, podermos preservar o imenso legado deixado por Blavatsky e, por trás de Blavatsky, os Mahatmas, e assim tirarmos mais luz para iluminar o presente. A nossa história é baseada na bibliografia da Sylvia Cranston, que é uma biografia, e nas Cartas dos Mahatmas para Pessinit, os 2 volumes. Então, no nosso título está a preparação de Blavatsky como agente dos Mahatmas. O que nós temos efetivamente de dados concretos para concluir que Blavatsky era um agente dos mestres? Temos então a carta 45 do Mahatma Morya, onde ele diz: olhando ao redor, encontramos na América o homem para ser o líder, um homem de grande coragem moral, altruísta e possuidor de outras boas qualidades. Ele estava longe de ser o melhor, mas, como o Sr. Hume diz no caso de HPB, era o melhor disponível. A ele associamos uma mulher que possuía dons extremamente excepcionais e maravilhosos. Vale o destaque que, para ser agente dos mestres, eram necessários esses dons, poderes psíquicos e também qualidades morais. Junto a esses dons havia certos defeitos pessoais, mas sendo ela como era, não havia ninguém comparável a ela que estivesse vivo e apto para o trabalho. Também destacamos aqui essa última frase: não havia ninguém que estivesse vivo. Haviam vários que seriam teosofistas posteriormente que estavam vivos. Mas não era possível preparar, e a gente vai entender um pouquinho mais adiante, essas pessoas não tinham esses dons e não era possível preparar esses dons para o trabalho. E a gente vai ver um pouco mais adiante. O Mahatma Kutumi também, logo na carta 2, ele diz: mas por mais imperfeita que seja a nossa gente, visível. Então aqui a palavra específica, agente. Blavatsky era agente dos mestres. Imperfeita, claro, todos são, né? E frequentemente ela é imperfeita e insatisfatória ao extremo. Ela é o que há de melhor no momento atual. Não havia ninguém comparável a ela, já dizia na carta 45. E seus fenômenos têm assombrado e desconcertado algumas das mentes mais inteligentes da época atual durante quase meio século. Então, partindo daqui, nós vamos então começar essa ideia. Só fazendo uma pequena interrupção, Sylvia Cranston coloca uma matéria de um jornal americano que nos mostra esses poderes de Blavatsky. Acho que é importante deixar registrado essa questão. Então, na página 19 é o mesmo fato, que é uma matéria de um jornal. Na página 19 e na página 381. Na página 19 é bem sucinto, na página 381 há mais um detalhamento. Então, o que diz? O celebrado crítico arquitetônico e historiador cultural Lewis Mumford escreveu em sua coluna em The New Yorker, no dia 23 de maio de 1964, ou seja, bem recente, a respeito da misteriosa predição de HPB sobre a destruição completa de cidades por uma explosão nuclear. Vale destacar que naquela época não havia nenhum registro do que poderia ser a energia nuclear.
O átomo, na época de Blavatsky, nem era divisível, né? E na página 381, um pouquinho mais detalhado, Lewis Mumford escreve: discutindo o sonho profético de Jung sobre a Primeira Guerra Mundial, Jung havia sonhado sobre isso. Esse sonho fantástico, quando visto retrospectivamente, pois foi logo confirmado pelos fatos, pode ser colocado na mesma categoria da visão da senhora Blavatsky, muito anterior e inclusive mais realista da destruição de cidades por explosões nucleares. Então ela era mais do que uma vidente, ela previa, mas não houve não houve necessidade dentro do projeto dos Mahatmas de dar muita atenção para isso, porque o importante era o conhecimento das idades e não os poderes exatamente de Blavatsky. Essa visão é encontrada na história Visões Kármicas de HPB, Lúcifer, junho de 1888. Mas a nossa história realmente não começa com Blavatsky, ela é um pouco mais anterior. Ela começa com esse personagem, Tsongkhapa, que existiu entre 1357 e 1419. Ele foi o reformador do budismo no século XIV. Evidentemente que ele era um grande ser. E no volume 6 da Doutrina Secreta, nós vamos encontrar o elo que liga Tsongkhapa aos Mahatmas. Entre os mandamentos de Tsongkhapa, há um que ordena os arhats. Quem são os arhats? Os Mahatmas, os adeptos, os irmãos da luz, da hierarquia dos Himalaias e outras hierarquias. Então, os arhats a fazerem de século em século, em determinado período do ciclo, um esforço para esclarecer o mundo. Foi um dever de casa. Era necessário um esforço para esclarecer o mundo durante os séculos vindouros. Só que, até hoje, diz a doutrina, nenhuma dessas tentativas foi coroada de bom êxito. Então, isso foi lá no século XIV e se passaram tempos e séculos e nada dava certo. Quem são os arhats? Os Mahatmas, só para deixar registrado, só vou ler o que está em vermelho. Homens vivos, não espíritos, conhecimento e erudição imensos, santidade das suas vidas pessoais maior ainda, e desenvolveram faculdades superiores baseadas no conhecimento profundo das leis da natureza, conhecimento esse que nós vamos precisar de várias encarnações para obter, mas o destino deles é o mesmo destino nosso. Então vamos entrar numa cronologia. A cronologia nossa começa então com Tsongkhapa. Nos séculos seguintes, fracasso, fracasso, fracasso. E quando chegou então, no século XIX, encontraram HPB. Como é que a gente sabe disso? Após um século de buscas infrutíferas, eles passaram mais de 100 anos procurando quem pudesse desempenhar esse papel. Não era um papel simples, não era a fundação de uma sociedade, uma fundação basicamente administrativa. Não se tratava de juntar pessoas para assinar um documento. A coisa era bem mais profunda. Então, após um século de buscas infrutíferas, nossos chefes tiveram de aproveitar a única oportunidade de enviar um corpo europeu ao solo europeu. Importante aqui destacar que esse corpo não podia ser da Ásia, precisava ser europeu, porque a mensagem seria para o Ocidente. Era o Ocidente que precisava efetivamente compreender aquele conhecimento, aquelas proposições que o Oriente
de certa forma, já conhecia. Não aprofundava, mas já conhecia. Outro destaque, nossos chefes. Não está no singular. Não era um chefe, eram nossos chefes. Ou seja, o Mahashohan é efetivamente o chefe dos adeptos, né, dos Mahatmas. Mas havia mais. Então, parecia ser efetivamente, o que demonstra uma simples frase da Carta 22 do Mestre Kutumi, parecia ser um projeto muito bem elaborado, muito bem planejado, e essa busca se efetivava em todos os locais. Agora, para quê? A fim de quê? A fim de servir de laço de união entre aquela terra e a nossa terra, para formar o laço de conexão necessário, o fio de transmissão. Isso aqui é muito importante. O que é o fio de transmissão? O que exatamente acontecia? Que laço era esse? Por que precisava dessa conexão? O que ela efetivamente significava? Nós vamos encontrar essa resposta detalhadamente neste livro aqui, que foi editado pela editora Teosófica, é do Geoffrey Barbock, H.P. Blavatsky, Tibete e o Kultu. Não vou me aprofundar, porque o nosso tema efetivamente não é esse. Mas a resposta está nessa palavra, tulku. É aí que será explicado que papel foi esse? O que significava efetivamente esse fio de transmissão? Como nós hoje temos tecnologia do telefone, né, telefone celular, nós podemos fazer um tipo de uma metáfora usando o celular. O tulku era como se fosse uma linha onde eu coloco no viva voz. Mas isso é uma metáfora pobre, apesar da tecnologia alta. Enfim, então, continuando a nossa cronologia. O próximo passo, então, é o nascimento da Blavatsky. Ela nasce em 1831, na cidade de Ekaterinoslav, que pertencia ao Império Russo. Hoje tem outro nome e está no território da Ucrânia. Era filha de Pedro von Hahn e de Helena Andreevna, que era filha de uma princesa de sobrenome Fadaev. E sua mãe era uma renomada romancista que morreu bastante jovem, morreu aos 28 anos. Então a sua avó, a princesa, precisou supervisionar a educação de Helena, que era dotada desde a infância de notáveis poderes psíquicos e uma criança muito diferente. O momento seguinte que nós vamos identificar na vida dela vai ser perto de 1849. Porque Helena, ela era uma criança muito diferente. E conta a sua biógrafa, Sylvia Cranston, que ela era muito curiosa e levava basicamente uma vida paralela. Aos 15 anos, ela já havia lido toda a biblioteca mística de seu avô. Só que tinha um probleminha. Nascer mulher, naquela época, era realmente uma coisa desesperadora, porque eram destinada às mulheres um papel extremamente cheio de restrições. Então, como é que Blavatsky ia sair dessa? Ela ansiava por liberdade, ela ansiava por viajar, por estudar, por pesquisar, e isso era efetivamente inviável. Então, de repente, aos 17 anos, ela anuncia que vai se casar.
Sua biógrafa conta uma história, biógrafa Sylvia Cranston, conta uma história assim de uma teimosia, um dia, e aí tem uma história envolvendo isso. Entretanto, existe uma outra biógrafa. Essa biógrafa é de Helena, chama-se Helena Fyodorovna Pisarev. Ela escreveu somente para o público russo. E nesse esboço que Helena Pisarev faz, a história do casamento não coincide com a história oficial. Helena não foi uma moça teimosa que se casou para responder a um desafio. Ela não estava desafiando. O casamento parecia ser parte de um acordo, de um plano para dar a Helena a liberdade que ela precisava. Ela se casou com um homem bem mais velho, que na verdade nos parâmetros de hoje não é tão mais velho, 40 anos. E tudo indica que efetivamente foi um acordo, porque Nikifor Blavatsky foi amigo dela toda a vida, até mandava dinheiro para ela quando ela precisava, a apoiou em tudo e o casamento durou até o fim. E de uma forma ou de outra, sabendo disso ou não, provavelmente sabia, não sabemos se esse plano Helena sabia, mas o fato é que ela imortalizou o nome dele. Nós a conhecemos como Blavatsky. Então, obviamente, ela se casou e foi viajar. Viajou para a Turquia, Grécia, Egito, França. Então, nós temos aqui o registro do casamento, e aí de 49 a 50, ela vai perambular até chegar em Londres. E em 1851, HPB encontra o seu mestre. No Hyde Park, aqui uma foto de Blavatsky mais jovem. Então, como é relatado o encontro com seu mestre por Sylvia Cranston? HPB estava caminhando um dia quando, para sua surpresa, viu um hindu muito alto na rua junto com alguns príncipes indianos. Ela o reconheceu imediatamente. Seu primeiro impulso foi correr para falar com ele, mas o mestre fez um sinal para que ela não se movesse. E ela permaneceu imóvel, fascinada, enquanto ele passava. No dia seguinte, ela foi passear no Hyde Park, para poder estar sozinha e livre para pensar sobre a sua aventura extraordinária. Olhando para o alto, ela viu a mesma figura, mesma forma, aproximando-se dela. E então o seu mestre se apresentou, contou a ela o que tinha vindo a Londres com os príncipes indianos numa importante missão e estava desejoso de conhecê-la pessoalmente, pois queria sua cooperação num trabalho que ele estava prestes a começar e cuja natureza ele descreveu naquele momento, e também pediu para preparar-se para essa tarefa importante. Ela teria de ficar 3 anos no Tibete, mas ela teria que se virar para entrar no Tibete. Então, nossa cronologia fecha aqui o período de preparação. Então, Blavatsky será preparada de 2 formas. Através de viagens de capacitação pelo mundo, que durou de 51 a 73, e no meio nós vamos ver
que num determinado momento ela consegue entrar no Tibete. Tentou uma vez, não conseguiu, tentou a segunda vez e conseguiu. Então aqui a gente vê um mapa das viagens de Blavatsky. Em vermelho estão os locais em que ela esteve antes da fundação da sociedade, ou seja, durante a sua preparação. E em amarelo estão as viagens posteriores, que são as viagens de implementação do trabalho, posteriores não à fundação, desculpe, mas posteriores à ida ao Tibete. Então tem uma mescla aqui. E em azul nós vamos ver Londres, que desempenha um papel importante, né? Já começou a desempenhar com o encontro de Blavatsky com seu mestre em 1851. Então, em 1852, ela embarca para o Canadá, perto do final do ano. Aqui tem uma longa cronologia, que é de Sylvia Cranston. Eu vou repassar rapidamente essa cronologia. Vai para o Canadá. De lá ela foi para New Orleans, México, América do Sul. Há registro de mais uma passagem pela América do Sul, mas como não há uma confirmação, pelo menos de uma bibliografia que eu tenha acessado, coloquei só uma. Da América do Sul ela vai para o Caribe e via outras localidades. É importante dizer o seguinte: essa quantidade toda de viagens que se deu nesse período de 24 anos, não foi para ela passear, nem só para conhecer o lugar. Ela tinha como objetivo pesquisar. Os mestres a mandavam viver entre tribos, entre um povo X, um povo Y, para que ela aprendesse e identificasse determinados rastros que seriam importantes para o trabalho dela. Então ela não ia para hotéis 5 estrelas, não ia. Outro ponto importante é que naquela época não tinha avião. Isso é muito significativo. O transporte era marítimo, às vezes, e em terra era até carro de boi. Então essa foi, não é uma preparação simples, né? Dentro dos nossos parâmetros de normalidade. Em 1853 ela vai para o Tibete tentar entrar, mas ela não teve êxito e retorna para a Inglaterra. Em 1854, ela volta aos Estados Unidos e vai atravessar as Montanhas Rochosas com uma caverna de uma caravana de imigrantes. É possível que tenha visitado de novo a América do Sul. Essa é uma dúvida que ela coloca, Sylvia Cranston. Em 1855, ela partiu para a Índia, via Japão. Em 1856, ela vai para a Europa e permanece na França e na Alemanha. Retorna para a Rússia, chegando a Pskov na noite de Natal de 1858. Em 1860, ela vai para o Cáucaso, onde viaja entre as tribos nativas, lá permanecendo até 1865. Aliás, 1864 e 1865. Passa um ano. E nesse período de um ano, ela vai passar por severas crises físicas e psíquicas, e é nesse período em que ela toma o controle completo de seus poderes ocultos. Em 1866, ela parte novamente para a Rússia e viaja por vários lugares dos Balcãs, Egito, Síria, Itália. É na Itália, em 1867, que ela faz
uma pequena visita ao sul da Rússia, volta para a Itália e participa da Batalha de Mentana em 3 de novembro de 1867, quando ela foi ferida, foi baleada. Em 1868, ela retorna para a Índia e desta vez ela consegue entrar para o Tibete, porque havia uma dificuldade de acesso, de entrar na fronteira da Índia com o Tibete. Dificuldade que existe até hoje, né? Em 1800, então ela passa 3 anos. E já vamos situar dentro da nossa cronologia, vamos situar esses 3 anos de Blavatsky. Então aqui está a preparação, já basicamente estamos esgotando 1873. Aqui então nós temos Blavatsky no Tibete para treinamento oculto entre 68 e 70. E é na carta 22 que há uma confirmação, isso para a gente fugir do depoimento de uma biógrafa apenas, né? Então o mestre Kuthumi diz, esse estado dela está intimamente vinculado com seu treinamento oculto no Tibete. Que estado? Ela era uma pessoa temperamental. Sinit e Hume reclamavam dela para o mestre. E logo em seguida, logo carta 22 é logo no começo. E então ele vai explicar por que ela era assim. Porque ela estava em treinamento oculto no Tibete. E se deve ao fato dela ter sido enviada ao mundo sozinha, com o objetivo de preparar gradualmente o caminho para os outros. E nesse processo, ela deixa lá, no Tibete, é a continuação dessa carta, um dos seus princípios. Esse princípio deixado lá é o meio de se estabelecer esse tal de fio de conexão, esse laço que entre as duas terras. Então, em 1872, um pouquinho antes de terminar esse período, ela vai para o Cairo, Síria, Palestina, Líbano, retorna para Odessa. E em 1873, já fechando, vai para Paris. E é nesse ano, 1873, que ela recebe o aviso de seu mestre, aliás, ou melhor, as ordens de seu mestre para ir para Nova York. Então ela se desloca, onde ela desembarca no dia 7 de julho em Nova York. E em 1874, que é o nosso ano, o ano seguinte, né, ela recebe orientação do mestre para ir a uma fazenda onde estavam acontecendo fenômenos mediúnicos. Onde está esse texto? Ainda na carta 22. Nós enviamos para a América, fizemos com que se conhecessem. Quem que ela iria conhecer? Ora, o coronel Olcott, que ela conhece então em outubro de 1874, nessa fazenda em Vermont. Então, não vamos entrar nessa história, quem quiser mais detalhes, é belíssima essa história e está contada no livro História da Sociedade Teosófica, também uma obra da editora Teosófica. Em 1875 chega o ano básico, né? Em maio, diz o coronel Olcott, nas suas folhas de um velho diário, em maio ele diz, não havia o menor indício de que nós iríamos fundar uma instituição, o menor indício. Mas, de junho para julho, não temos exatamente a data certa dessas ordens. Essas ordens vieram, estão relatadas por Blavatsky. Ordens recebidas da Índia mandam estabelecer uma sociedade filosófico-religiosa e escolher um nome para ela. E também escolher Olcott. Então, o nome, Teosofia, Sociedade Teosófica, era livre a escolha. O nome, tecnicamente, não importava tanto. Então, no dia 8 de setembro,
houve uma palestra. Essa palestra seria proferida por um rapaz lá que estava interessado nos fenômenos psíquicos, era um pesquisador. E esse rapaz, então, juntou-se umas 15, 20 pessoas dentro da sala para assistir essa palestra. Isso era 8 de setembro de 1875. E alguém então falou, a gente até imagina quem, mas alguém falou, vamos fazer uma instituição para que a gente possa dar continuidade a essas pesquisas psíquicas? Vamos! Então, imediatamente, eles pegaram uma folha de papel e juntaram 17 assinaturas de pessoas alheias. Pessoas que estavam numa palestra e que acharam lindo aquele negócio. E aí, por isso não se comemora no dia 8 de setembro, porque esse estatuto, essa formalidade, só ocorreria no dia 17 de novembro, que então é a data em que nós comemoramos a fundação da Sociedade Teosófica. Observa como foi assim providencial e como 14 dessas pessoas eram aleatórias. Apenas deixaram a sua assinatura naquela folha de presença. Mas uma dessas pessoas ficaria e seria muito importante. William Judge. Ele faria com Alcott e com Blavatsky aquele tripé que daria todas as condições para a sociedade, então, se desenvolver. No dia, agora a nossa próxima data. Uma coisa importante antes de entrarmos na próxima data é um testemunho do Judge que está citado na biografia da Blavatsky. Em Londres, certa vez, perguntei a ela que chances havia de atrair a população para a Sociedade Teosófica, tendo em vista a enorme desproporção entre o número de membros e os milhões de pessoas na Europa e na América que não sabiam e não queriam saber nada sobre ela. Recostada para trás em sua cadeira, onde estava sentada diante de sua escrivaninha, Blavatsky disse: se lembrarmos e avaliarmos aqueles dias de 1875 e os anos posteriores, quando não podíamos encontrar pessoas interessadas nas nossas ideias, e vemos agora a ampla influência das ideias teosóficas, com ou sem esse rótulo, a avaliação não é tão má assim. Nós não estamos trabalhando apenas para que as pessoas se chamem teosofistas, mas para que as doutrinas que nós amamos possam influenciar e servir de fermento para toda a mente deste século. Então, a nossa próxima data aqui é 1877, quando Blavatsky publica a primeira obra, Isis Sem Véu. Até esse período, os textos de Blavatsky, de Alcott e de Judge eram passados, veiculados nos jornais. Quando, então, a primeira obra, em 77, 2 anos depois, veio, então, Isis Sem Véu. E foi um sucesso imediato, muito sucesso. Foi tal o sucesso, que o editor ficou tão fascinado com a história que pediu a Blavatsky que escrevesse um pouco mais, que ele faria uma edição especial em capa dura, com tiragem limitada, apenas de 100 cópias, e que ele cobraria $100 por cada livro.
e daria de adiantamento a Blavatsky a quantia de $5.000, que era extremamente, providencial, porque Blavatsky vivia sem, ela não tinha como se manter, né? E Blavatsky, então, conta a Olcott, Blavatsky, então, não aceitou. E por que ela não aceitou? Esse porquê também é muito importante. É o testemunho de Olcott. Ela não tinha permissão, naquele momento, para divulgar mais nenhum dos segredos arcanos, além dos que já tinha feito em Isis. Então, observem como ela vem sendo orientada e autorizada no quantum que era soltado do conhecimento oculto. Então, naquele momento, Isis sem véu era tudo que se podia falar. Essa permissão, esse quantum de conhecimento se ampliaria, mas precisava de que uma obra com menos informações testasse o público. E o público testou, reagiu favoravelmente, tanto que 11 anos depois sai a obra magna com um pouco mais de informações. Então, continuando aqui, 78, logo um ano depois, ela torna-se cidadã norte-americana e vai para a Índia. Ela torna-se cidadã e vai para a Índia. No dia 17 de dezembro, já no final do ano, estabelecendo-se em Bombaim. Em 1879, há uma outra importante informação aqui, que está na carta 48 e que também corrobora a informação de Sylvia Cranston e o testemunho do Olcott. A velha senhora é acusada de falsidade e de inexatidão em suas afirmações. Ela está proibida de dizer o que sabe. Como assim, né? A gente se pergunta, mas por quê? Mas isso é normal. Observa que uma pessoa, um professor, para dar aula para a 6ª série, ele precisa ser formado em pedagogia. Mas ele não pode pegar tudo que ele sabe de pedagogia e colocar naquela turma de 6ª série. Não, tem um currículo que aquelas pessoinhas ali, pequeninhas, e que já passaram até a 5ª série, já amadureceram alguma coisa. Então, esses meninos podem ter aquele quantum de conhecimento pedagógico. Então, aqui era a mesma coisa. Ela já estava formada e era um tulku. Já estava formada, mas ela tinha que dar apenas o que os mestres autorizavam. Essa é o testemunho, o depoimento do mestre Moria para corroborar Olcott e Sylvia Cranston. Ela está proibida de dizer o que sabe. E você pode cortá-la em pedaços, que ela não dirá nada. Então, em 79, na Índia, estabelecida em Bombaim, Blavatsky vai fundar uma revista, The Theosophist, que existe até hoje. Tá? E essa revista foi fundamental para o crescimento do trabalho teosófico. Mas antes, vamos estabelecer as cartas dos Mahatmas, quando que elas foram escritas. Então, só para nos situar dentro dessa cronologia. Então, foram escritas entre 1880 e 1886. E Blavatsky, em relação às cartas, tinha, como era de se prever, um papel fundamental, que é explicado na carta 15. Explicado não, ele vai citar isso. Se ela viesse a morrer hoje, e ela estava muito doente, ela sempre foi muito doente, e ela está realmente doente, você não receberia mais do que 2, no máximo 3 cartas de mim, através de Damodar ou Olcott, ou através de intermediários de emergência já estabelecidos.
E então, aquele reservatório de força, estando exaurido, a nossa despedida será final. Tá, aqui parece que, além do fio de conexão, ela tinha um outro papel, reservatório de força. É como se ela fosse uma usina de retransmissão, uma usina que transforma a alta tensão numa baixa tensão, algo parecido. E sem ela não era possível o recebimento de cartas. Isso era um recado para o próprio Sinnett. Então, enquanto ela estivesse viva, nós podemos concluir que as cartas que vários receberam, não apenas Sinnett, o Alcott recebeu, o William Judge também recebeu, ou seja, são vários. Então, esse é um período em que nós podemos dizer com certeza de que as cartas são viáveis, corretas. Após a morte de Blavatsky, como ele diz, as cartas não viriam. E, efetivamente, só veio uma, que é a carta de 1900. Então, as cartas dos Mahatmas para Sinnett, além de ter o papel fundamental de Blavatsky nela, nós temos um outro registro que é muito importante. Primeiramente, só para complementar as informações, as cartas existiram entre essas duas datas, 17 de outubro de 1888 a 17 de março de 1886, mais ou menos 5 anos. Entre Sinnett, que é esse senhor aqui, ele era editor do jornal inglês The Pioneer, e os Mahatmas, basicamente, eram dois os Mahatmas que conversavam com ele, que escreviam. Especificamente, o titular era o mestre Kuthumi. O suplente, vamos dizer assim, era o mestre Moria, que escrevia quando o mestre Kuthumi não podia. E quem foi? Isso estava programado, não estava programado? Foi uma iniciativa do mestre Kuthumi, como muitas vezes a gente pensa? Tem duas passagens que dizem que não. Na carta 46, o mestre Moria diz: isso certamente é o que acontecerá, né? Isso não importa o quê, quando Chauhan verificar que não houve progresso, já que foi ele quem fez com que Kuthumi tivesse contato com você. Então, aqui, aparentemente, no meio do planejamento, identificaram uma pessoa que poderia ser de grande auxílio para o movimento teosófico, que era o Sinnett. E essa explicação o mestre Kuthumi vai dar. Você não compreende que, se não fosse pelo seu intelecto extraordinário e pela ajuda a ser obtida graças a ele, então era essa ajuda que eles precisavam. Para quê? Para popularizar a teosofia, graças ao intelecto extraordinário de Sinnett. E o Chauhan, se não fosse isso, teria fechado há muito tempo qualquer porta de comunicação entre nós. Por que essa informação é importante? Essa informação é importante porque mostra que as cartas não foram para o Sinnett se desenvolver, para o Sinnett porque ele era uma pessoa especial, porque ele é para o desenvolvimento espiritual do Sinnett. Não, ele recebeu essas cartas para que, a partir do conhecimento que ele recebesse, ele escrevesse. Era mais um corpo europeu, não com os poderes de Blavatsky, não com os propósitos da Blavatsky, mas com um intelecto extraordinário e que, sendo jornalista, ele poderia utilizar. Voltando então ao nosso gráfico aqui de cronológico, nós vemos mais ou menos na mesma época as cartas de Blavatsky para Sinnett. O que acontecia? O mestre falava sobre um determinado assunto para o Sinnett e o Sinnett não entendia, o Sinnett queria mais explicações e o mestre não tinha tempo, então ele mandava Blavatsky, vai lá e explica para ele. E aí então ela escrevia sobre
esses temas que o mestre pedia e provavelmente alguns outros. Então essas cartas, felizmente, também estão sendo traduzidas e em breve estarão à disposição de nós todos. Então chegamos a 1882, quando a Sociedade Teosófica é transferida, a sede, transferida de Nova York para a Índia. Mas lá nos Estados Unidos ficou uma pessoa importante, William Judd. William Judd continuaria com o trabalho lá. Enquanto isso, a sede é transferida para a Índia, onde tem muito sucesso nessa empreitada aqui. Em 1884, nós temos a ida de Blavatsky para Londres, depois de passar pela França. Ela muda-se para a Alemanha no outono, e aqui começa, então, a gestação da maior obra, da doutrina secreta. Em 1885, quase lá ao término das cartas, ela fica enferma, viaja para a Itália e vai deixar definitivamente a Índia. Depois de uma breve estada na Alemanha, onde ela está gestando, escrevendo e trabalhando na doutrina secreta, ela escreve uma grande parte da doutrina na Alemanha. Ela muda, ela vai para a Bélgica, e da Bélgica ela vai para Londres, onde se fixa definitivamente em 1887, e onde lança a sua segunda revista, Lúcifer. Então haviam, nesse momento, há duas revistas, uma no Oriente e outra no Ocidente. Lúcifer. E aí, então, nós chegamos ao ano de 1888, com a Doutrina Secreta. Doutrina Secreta, uma obra que fala do átomo, que fala do átomo divisível quando não havia nenhum indício de que a física chegaria a esse ponto. E de lá para cá tem fascinado a muitos cientistas. Físicos e químicos, na época, eram convencidos de que o átomo era o último bloco da construção, mas na verdade, e ela dizia que não. Falou da energia, que vem do átomo. E quando os antropólogos atribuíam ao homem 6.000 anos, uma antiguidade assim de várias centenas de milhares de anos, ela falava em milhões de anos. E hoje nós já sabemos que realmente são milhões de anos. Bem, em 1888 ela também funda a Escola Esotérica. E na Doutrina Secreta há uma passagem que vale a pena, que é novamente aquela questão do quantum de conhecimento que foi autorizado a publicar. Então diz a Blavatsky: menciono de propósito algumas verdades, pois o que ainda deve permanecer em silêncio não caberia em uma centena de volumes como este. Isso está no volume 1 da Doutrina Secreta. Em 1889, Blavatsky publica A Chave para a Teosofia e A Voz do Silêncio. E em 1891, ela morre. É cremada também no lugar de seu falecimento, que foi Londres. E aí nós retornamos para entendermos a importância de Blavatsky. No jornal The New York Sun, de 26 de setembro de 1892, o repórter, o autor, diz o seguinte:
Uma mulher que, por uma razão ou outra, manteve o mundo, inicialmente o seu pequeno mundo infantil, e mais tarde os 2 hemisférios do planeta, falando a respeito dela, discutindo sobre ela, defendendo ou atacando seu caráter e suas motivações, juntando-se à sua atividade ou a ela se opondo vigorosamente, e que tem sua morte noticiada ao longo dos 2 continentes, como se fosse um imperador. Essa mulher deve ser uma pessoa realmente notável. E realmente, para nós, ela era notável. Fechamos aqui, então, o nosso mapa com a segunda bolinha azul. São 2 ciclos. O primeiro ciclo começa com o nascimento de Blavatsky, que termina com sua morte. Mas há um ciclo dentro deste ciclo. E esse ciclo dentro deste ciclo começa em Londres e termina em Londres. Começa em Londres, quando ela encontrou seu mestre, em 1851. E termina em Londres, com a sua morte, em 1891. São as bolinhas azuis. Em 8 de maio. E é por isso que nós comemoramos, no dia 8 de maio, o dia do Lótus Branco. Muito obrigada.